Produção, larga o aço na tela da nossa provável escalação. Até rimou. E o Nazário diz aqui, quando rima é verdade, não é isso? É o Nazário Petit que fala, quando rima é verdade. Eu falo. Meu pai que falava isso, meu pai que falava. Quando rima é verdade. Então, rimou aí é verdade. Bom, vamos lá. Provável escalação do Flamengo para amanhã. Lembrando, 7 desfalques, né? 3 por problemas clínicos, né? Felipe Luiz, Arrasca, Luiz Araújo, né? Esses dois, inclusive, estão fazendo um trabalho especial para estar disponível no domingo, tá? A gente não tem Bruno Henrique e Ayrton Lucas, os dois estão suspensos. Varela já, né? Fora de combate. E o Pulgar, que está com a seleção do Chile, deve chegar, se não chegar de madrugada, deve chegar somente amanhã, no dia da partida, deve ser poupado desse jogo. Então vamos lá, provável escalação do Flamengo. Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira. Depois, mais à frente, Wesley, Everton Ribeiro, Alan, Gerson, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Repetindo, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Wesley, Everton Ribeiro, Alan, Gerson, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Petit, como eu sei que você é um cara que se irrita bastante, inclusive no nosso grupo você soltou impropérios quando a produção jogou lá a arte da provável escalação. 3 zagueiros, Petit, de novo, Petit. 3 zagueiros. Mas agora ele não. Lateral, agora ele não tem um lateral de ofício, né? Então agora sim, esse é o momento que a gente não pode aí falar muita coisa. Ele não tem nem o Ayrton. Então tá bom, então eu vou te fazer a pergunta. Então por que ele não optou por 3 zagueiros quando ele ficou sem lateral contra o Cuiabá e ele bota o Thiago Maia improvisado na lateral esquerda e a gente toma os gols por ali? Porque ele é o Sampaoli, né, cara? Se ele não fizer a Sampaolice, fica difícil, né? Hoje, pelo menos, né, essa escalação ela tem uma explicação, não tem tudo. As outras não tinha, aí a gente fica aqui, ó, morto de raiva. Mas, hoje, você não ter, né, nem o Ayrton e nem o Felipe, então fica difícil, né? O Flamengo hoje, né, é bom a gente lembrar desse momento que a gente viu o Ramon jogando muito, né? Na verdade, e era um cara que podia estar aí também para poder o Flamengo ter mais uma opção hoje. Não está, e o Flamengo com certeza vai ter que jogar com um ali. O que eu não aguento mais, realmente, eu não sei se vocês concordam comigo, é você ver a presença do Davi Luiz entre os titulares, cara. Isso aí me dá uma parada, cara, me dá um desânimo muito grande. Eu acho que o Rodrigo Caio, né, poderia entrar nesses momentos, né, poderia ser utilizado, né? E eu acho que aí, mais uma vez, vem aí o Davi Luiz, quem deve fazer a dupla de zaga mesmo deve ser o Davi, né? E o Léo Pereira deve fazer um zagueiro pelo lado esquerdo, né? E aí vai ter o Cebolinha aí fazendo a sua... tentando, né? Tentando fechar o corredor esquerdo, podendo aí ajudar ele. Mas a gente não tem muito aí o que falar, porque são muitos desfalques e hoje eu não vou dar porrada no Sampaoli, não. Dei lá no grupo, não tinha me ligado em tantos desfalques que o Flamengo tinha, mas, né, com certeza esse desfalque atrapalhou muito a escalação do Jorge Sampaoli para esse jogo. Só antes do Nazário comentar, para pimentar aqui o molho, o Landim deu uma entrevista para a CNN Esportes SA e ele falou o seguinte sobre o Sampaoli. Estou feliz com o Sampaoli. Ele é qualificado, ele tem sua forma de treinar, o estilo de jogo é condizente com o Flamengo. Ele joga para cima do adversário. Você se expõe, mas sim, estou feliz e confiante com o trabalho dele. Então, a gente tem aí, segundo o Landim, né, o estilo de jogo, né, do Flamengo, do atual do Flamengo, o estilo de jogo do Sampaoli é condizente com o Flamengo, né? Segundo ele joga para cima do adversário, ele tá feliz com o Sampaoli e não só feliz, né, mas ele é qualificado. Então, essa aí é a opinião atual do Rodolfo Landim sobre o trabalho do Sampaoli. Yuri Reis lembrando aqui, falei o que, poeta? Cebolinha como alho e Léo Pereira fazendo proteção. Concorda com o Petit, Nazário? Eu vou dizer assim, não é nem discordando diretamente do Petit. Eu iria
faria linha de 4. Colocaria o Léo Pereira na esquerda, atuando como lateral esquerdo, né? O Flamengo já teve, desde a época do Vitor Pereira, com Paulo Souza no passado, N escalações jogando com 3 zagueiros, e mesmo assim o Flamengo enfrentou problemas, o time não conseguiu se adaptar. A gente vai contar nos dedos quantos bons jogos, né, o Flamengo fez atuando com 3 zagueiros. Mas, rapidinho, antes do Nazário falar, a escalação do Coluna tá assim, mas amanhã o Flamengo pode entrar da forma que você está falando. Essa escalação que está aí, amanhã o Léo Pereira, nada nos diz que o Léo Pereira não pode estar ali de lateral esquerdo mesmo, né? Bem improvisadão de lateral esquerdo, pode ser isso que vai acontecer, né? Como a produção colocou assim, né? Induziu a gente a fazer uma análise dessa colocação. Até para poder dizer que assim, tem aquela coisa de como o time se forma quando está atacando e de como o time se forma quando está sendo atacado. Então, aí, quando está sendo atacado tem 3... Porque, assim, a tendência aqui amanhã é quando o time for atacado, é você fechar a primeira linha com 5. Você tendo o Cebolinha apoiando do lado esquerdo, o Wesley do lado direito, fechando aquele corredor, e você faz uma linha de 5, tendo ali, confirmando essa escalação ali, né, o Alan mais à frente da zaga e o Everton ali, né, como segundo homem no meio de campo. A tendência é essa, né? Mas quando o time sair jogando, que o time tiver com a bola, né, você tem ali 3 jogadores e a saída desses jogadores que estão pelos lados, né? Então, é porque a galera, não, mas não joga com 3 zagueiros porque quando, né? É isso aqui, Giro Prati falando, devido à movimentação dos jogadores. Mestre Nasa, dá o papo. E aí a gente tem um detalhe, amanhã a gente vai jogar contra um Atlético Paranaense e eu vi o jogo deles contra o Atlético Mineiro, né? Eu estava observando a movimentação deles. Eles costumam atacar um 4-2-3-1. E nesse 4-2-3-1, quando eles sobem, cai para o lado esquerdo o Vidal, né? O Vidal vem para o lado esquerdo junto com ao lado do Vitor Roque. Eles vão fazendo o lado esquerdo ali, né? Isso quando eles estão atacando. E o Vitor Roque, perdão, o Vidal vai caindo pela esquerda, o Vitor Roque centraliza, né? Isso no momento de ataque. Eu estava vendo ele centralizar. O Vitor Bueno vai para a meia-direita, assim como o Madison, que ele trabalha na ponta direita. Então, eles fazem assim, o Vitor vem, né? O Vitor Roque aqui, o Vidal vem pela esquerda e os outros dois, tanto o Vitor Bueno quanto o Madison, eles vêm pela direita. Eles vão num 4-2-3-1 e se defendem num 4-4-2. Pelo menos essa foi a característica de movimentação que eles tiveram diante do Atlético Mineiro. O Fernandinho e o Eric, o Eric, eles ficam trocando ali pelo meio, né? E aí, o que acontece? Você com um time que tem essa característica, você não pode dar espaço, né? E um outro detalhe, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Atlético Paranaense, quase 50% dos gols que eles tomam é de bola aérea. Agora, em 2023, dos 20 últimos gols, 9 foram gols de cabeça. E em 2022, as jogadas aéreas chegaram a representar 60% de gols contra. Então, a gente tem uma incidência muito grande de bola aérea que acaba no fundo da rede deles, né? E o Flamengo precisa estar atento. Então, por exemplo, não acredito que amanhã ele vai jogar com 3 zagueiros. Acho que, de repente, ele vai colocar o Léo Pereira como lateral esquerdo e ele não vai fazer, ele vai até o meio de campo. Do meio de campo para frente vai ser com Cebolinha, porque o Léo não tem essa característica. Ele não é um Wesley da vida. Ele não tem a vocação do Ayrton Lucas. E se fizer isso, vai se atrapalhar aqui atrás. Porque se o Davi Luiz jogar... Vai ficar plantadinho. Exatamente. Porque o Davi Luiz não está mais para correria, né, cara? E a gente vai ter amanhã um time que vai explorar isso. Se for essa formação, vai explorar isso. Então a gente vai ter que ter um meio-campo muito bem trabalhado, muito bem fechado, muito bem compactado, para não dar espaço
ao contra-ataque e às investidas do Atlético Paranaense. Não tem muito o que mexer aí. A gente está vendo esse time que, de repente, será a provável escalação, e no decorrer do jogo, dependendo do cenário, ele vai ter que fazer as devidas trocas, porque essa partida é muito importante, né? Esses 3 pontos para o Flamengo é muito importante. A gente não pode deixar o Campeonato Brasileiro escapulir de uma vez, né? Até porque eu acho que daqui para frente é que as definições começarão a cair em cima da mesa. O Botafogo vai botar a linguinha para fora, o Bruno Henrique deu aquela primeira machadada, a Vaquinha deu aquela inclinada e a Madeira estalou, né? Fez o... Então a Vaquinha deu aquela balangada. Se der mais uma machadada, vai jogar contra o Atlético Paranaense, o gramado está horroroso, os caras já começaram a falar do gramado, coisa e tal. Então esse é o momento que o Flamengo precisa aproveitar, embora a gente está cheio de problemas, cheio de desfalque, mas, amigo, todo mundo sabe disso. Calendário, cartão amarelo, seleção brasileira, departamento médico, isso não é novidade para ninguém. Então a gente tem que jogar com o que tem e fazer muito com o pouco que nós temos nesse momento. Não tem outro jeito. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!